Ele dedica a sua vida à observação dos astros e à construção de telescópios. Com apenas 13 anos de idade, se encantou com as estrelas e construiu o primeiro telescópio feito de caixote de madeira. Os materiais inusitados utilizados na construção destes equipamentos rendeu-lhe o apelido de Professor Pardal Brasileiro. Hoje, quase 2.000 telescópios levam a sua marca. Nosso entrevistado de hoje é o astrônomo e empresário Bernardo Riedel, uma das referências na construção de telescópios no Brasil. Professor, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos, conhecer mais sobre essa história tão interessante, né? Não é todo dia que a gente recebe aqui o professor Pardal Brasileiro. Sim. Boa noite para você, Adriane, e para todos os telespectadores. Conta essa história para a gente, professor. Como que começou essa paixão pelos astros, pelas estrelas? Sempre teve essa tendência de observar os astros e ter essa atenção especial? Bom, foi o seguinte, eu fazia parte de um grupo de escoteiros, né? E esse grupo de escoteiros, diferente um pouco, porque era um grupo de escoteiros israelitas, brasileiros israelitas, e eles fizeram uma excursão, né? Fizeram uma excursão, e nessa excursão, ao retornar, nós estávamos assim na carroceria de um caminhão, no pôr do sol, após o pôr do sol, eu vi uma estrela brilhando no horizonte e achei aquilo muito bonito, né? Acho que era inverno. Uhum. Então, falei, olha que bela estrela, como está brilhando. Aí uma pessoa ao lado, que obviamente entendia de astronomia, porque o escoteiro tem que entender de astronomia, né? Ele virou para nós e falou assim, olha, aquilo não é uma estrela, aquilo eu falei, ele está Vênus. Eu falei, olha que interessante, como brilha o planeta. E, sabe, foi aquela estrela, foi o início da coisa. Uhum. Isso com quantos anos? 13 anos. 13 anos. E aí o senhor procurou construir o telescópio para encurtar essa distância, né? Entre os astros. Exato, e nós aqui, né? No planeta Terra, para fazer essa ponte. Como que foi esse processo, professor? Isso aí foi uma coisa complicada, porque eu não tinha noção assim como é que era exatamente um telescópio, né? Obviamente tinha um conhecimento assim, eu gostava muito da vida, eu fui eu fui muito sério mesmo quando jovem, sabe? Eu gostava de estudar muito e mergulhando em livros, né, e em fazendo indagações, eu fiz um esboço de um pequeno instrumento, né? Uhum. Eu me lembro que quem me ajudou bastante, fazia as lentes dos meus tios com os quais eu vivia, era o senhor Faria, de uma ótica, na minha suspeita, chamada Ótica Faria. Uhum. Naquele tempo eles poliam lentes de óculos por um processo muito artesanal, sabe? Sim. Com máquina, então tinha esmeris. Então ele me ajudou fazendo algumas lentes e me deu uma iniciativa. Depois eu saí para eu mesmo fazer as lentes e as oculares eu fiz de uma máquina fotográfica, aquelas antigas, que eu me lembro que hoje era uma America Box, né? Uma máquina fabricada no Brasil. Sim. E aqueles caixotes, eu desmontei aquelas lentes daquele caixote, fiz um ocular, peguei as lentes que depois eu mesmo fiz, montei num tubo de papelão e de tripé improvisei uma poltrona velha que meus tios com os quais eu vivia haviam descartado. Aí eu observei a lua, observei as crateras, chamei meus tios, chamei a vizinhança toda, mesmo com as aberrações que dava, aberração esférica, cromática, aquele negócio, que para ver as crateras na lua direito, então fiquei encantado com aquilo. Como que foi a reação dessas pessoas que visualizaram também junto com o senhor? Ficaram surpresas, né? Porque há um detalhe muito interessante, o Brasil, já que eu estou com 72 anos, e desde cedo eu fui uma pessoa observadora, o Brasil evoluiu muito, sabe? Da década de 50, isso foi quando? Isso foi em 1953, né? Da década de 50 para cá, o Brasil evoluiu enormemente. O Brasil era um país muito atrasado, realmente. Então as pessoas não tinham noção das coisas, não sabiam o que tinha no céu, né? Então eles ficaram muito surpresos, né?
e passaram até a frequentar lá a casa dos meus tios, moravam em Santa Teresa, né? Morava em Santa Teresa. Então, foi muito interessante, né? Porque logo começou a haver uma convergência de pessoas. E o universo, ele sempre foi muito cercado de mistérios, né, professor? Eu imagino, porque no imaginário popular, a gente tem as lendas que envolvem, né, esses planetas, os astros, a gente tem os astros regendo aí a vida da gente, muitas pessoas acreditam nos signos, né? E além disso, os astros são considerados deuses também, né? Então existe um mistério muito grande quando você encara, consegue enxergar algo que até então é cercado de mistérios, é tudo muito desconhecido. Eu imagino que deve ser uma realmente, sensação. ele descortinou um horizonte diferente para eles. Né? Eu, então, já empolgado, eu liguei um dia à Rádio Mineira de Belo Horizonte. Rádio Mineira. Rádio Mineira, antiga Rádio Mineira, e ouvi um programa chamado Os Mistérios do Firmamento. Era o Henrique Vicrota e dona Zinia Lana Vicrota, que estavam fazendo um programa de astronomia na Rádio Mineira. E havia ali o locutor, que era o Eros de Campos Jardim, que usava o pseudônimo de Eros Eduardo, e o programa saía toda semana, sabe? E eu fiquei antenado naquele programa, e esse grupo, esse pequeno grupo que se formou, passou a se chamar Centro de Estudos Astronômicos Cesar Lattes, de Minas Gerais, e eu me filiei a ele, já com 13 anos, né? Sim. Me filiei a esse grupo, e foi um grupo muito interessante, sabe? Que foi um grupo que evoluiu, e depois eu me tornei o presidente dessa instituição, que chama-se hoje Centro de Estudos Astronômicos Minas Gerais, que é uma instituição de astrônomos amadores muito boa, sabe? Tem um grupo lá de astrônomos amadores muito avançados e que eu fiquei feliz em manter durante muitos anos. Professor, chama a atenção a idade que o senhor viveu tudo isso, porque com 13 anos, né, um garoto ter esse interesse, procurar fazer, conseguir fazer, e depois disso ter uma abertura tão grande de universo, de portas, vamos dizer assim, né, procurar recursos, se preocupar depois, claro que com o amadurecimento posterior, né, em divulgar toda essa cultura, a questão dos telescópios, é um amadurecimento que foi bem cedo, bem precoce. Foi muito cedo, sim. Isso, inclusive, a observação do universo torna a pessoa madura precocemente, sabe? Porque a grandiosidade do universo impacta a pessoa. Se você estudar e mergulhar na realidade de que é o nosso planeta, do que é o Sol, do que são os demais planetas, e observar o universo num telescópio, se você absorver isso aí, você evolui enormemente, sabe? Espiritualmente, inclusive. A gente vê que existe muita coisa além do que a gente vive, do que a gente conhece, né, professor? O universo é incompreensível. Eu acredito que o homem jamais entenderá o universo, por mais que evolua. É mesmo. Tá? O homem não vai conseguir. O universo, quanto mais os astrônomos, astrofísicos, constroem telescópios gigantescos, não tem mais limite. Não tem mais limite. Então, mais eles mergulham fundo no universo e mais misterioso o universo se torna. Entendi. Para nós, claro. Pois é. E depois foi construída, vamos dizer assim, foi planejada a fábrica, né? Como que surgiu essa fábrica? A gente vai falar no próximo bloco, porque depois que foi criada essa marca do Bernardo Riedel, né? É uma marca super conhecida, um destaque é pela produção totalmente artesanal, né, professor? É um dos diferenciais, e essa produção artesanal, ela tem ainda a concorrência dos produtos industrializados, de uma série de outros processos produtivos que acabam fazendo frente, né, a concorrência a esse processo artesanal. A gente vai comentar sobre tudo isso no próximo bloco. Tenho certeza que o espectador aqui da TV Horizonte está curioso para saber também como é que se observa, se existe algum período melhor para observar esses astros, né? Sei que tem um observatório aí sendo planejado, né, professor? Vamos falar disso tudo no próximo bloco. Antes do intervalo, só um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte. Seu apoio é muito importante para que a TV Horizonte, também os outros veículos de comunicação da Arquidiocese, cumpram a sua missão, porque com seu apoio a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha.
O número é o 3209-3559 e se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre o trabalho, a vida do astrônomo Bernardo Riedel. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos e hoje conversando com o astrônomo Bernardo Riedel. Professor, me conta o seguinte, quantos telescópios hoje existem com a marca do senhor? Bom, no início, quando eu comecei a fabricar os telescópios, 13 anos, fabricava instrumentos muito grosseiros, vamos dizer assim, né? Realmente eu não tinha equipamentos, não tinha nada, eu tinha que contar com serralheiros, marceneiros e, obviamente, a boa vontade deles, né? E depois eu fui lendo livros, com 15 anos eu ia na biblioteca da Escola de Engenharia, que fica ali na Praça da Estação? Praça da Estação, e ali achei os livros de construção de telescópio, depois obtive esses livros em francês. No meu tempo de aluno no colégio, o ensino era muito mais avançado do que hoje. Estudávamos latim, estudávamos francês, estudávamos inglês, então espanhol também, então eu sabia falar francês um pouco, o suficiente. Então achei um livro lá que foi o meu grande guru, vamos dizer assim, que foi o Jean Techereau. Foi um grande consultor de telescópios francês, obviamente já faleceu, e ele escreveu um livro muito interessante, La Construction de Telescópio da Terre. A construção do telescópio amador. Esse livro achei na Escola de Engenharia. Então, aquele livro eu peguei e devorei aquele livro, sabe? E procurei entender as técnicas mais avançadas, né? Mais avançadas de construção de telescópios, de espelhos, de oculares, os testes ópticos, né? E eu comecei a fabricar telescópios refletores newtonianos, que é o que está mais ao alcance do amador, né? Mas eu fabricava telescópios e não tinha interesse nenhum de vender, sabe? O interesse era divulgar a astronomia. Era mais esse interesse, né? Porque hoje a gente vê quase 2.000, são mais de 1.500 telescópios no Brasil, né? Isso tudo aqui que o professor Bernardo está falando, gente, a gente pode ver aqui que o processo é todo artesanal, né, professor? Sim. Até hoje, né, você pode estar pensando aí em casa, mas hoje existem várias técnicas, né, tá tudo muito moderno, né? Vou ali vou encomendar um telescópio, vou pegá-lo daqui a uma semana, né, professor? Mas não é bem assim não, né? Não, ali é o seguinte, o seguinte, nós ali vivemos sufocados, porque a produção é muito pequena e muito, vamos dizer assim, muito artesanal, as peças são feitas uma de cada vez, as máquinas são máquinas antigas, assim. Eu tenho uma máquina lá comprada no Ferro Velho, que foi uma máquina alemã, uma Humag, construída pelos alemães. Olha. Na Segunda Guerra Mundial, especialmente para mulheres trabalharem no esforço de guerra alemão. Essa máquina está lá e eu já coloquei ela para funcionar, uma fresadora, né? Sim. Então essas são as máquinas que a gente trabalha. Torno mecânico fabricado no Brasil, na década de 70, tem fresadoras para fazer as engrenagens fabricadas em Belo Horizonte. Sim. Todas essas firmas nacionais que se aventuraram para fabricar essas coisas, todas elas faliram. É uma pena que uma empresa cujo diretor vai com o proprietário, né, que idealizador, vai com unha e dente, vamos dizer assim, com espírito ali em cima, cria aquela empresa, cria uma tecnologia e depois a empresa fecha e outro tem que começar do zero, sabe? Isso é muito ruim. Isso faz com que o Brasil hoje fique na retaguarda da competição mundial. Né? Professor, e o que faz
o senhor ter o apelido de professor Pardal brasileiro, né, pelos astrônomos, pela comunidade da astronomia, é o fato do senhor utilizar vários materiais, e materiais diversos, gente. Vocês nem imaginam o que o professor Bernardo já utilizou para transformar em telescópio. Aí conta pra gente, professor. Bom, ali é o seguinte, realmente, como a gente nunca tem dinheiro, né? Uhum. Então você tem aquele que jeitinho brasileiro. Exato, né? Tem que improvisar. Então chegava num ferro velho, antigamente os ferro velhos eram muito interessantes, sabe? Eu ia num ferro velho... Era seu lugar favorito para passear, professor? Ferro velho era, lugar favorito. Né? E eu tenho uma máquina lá muito interessante que eu transformei numa geradora de curva de lentes, sabe? Essa máquina, quando eles estavam indo construir o metrô de Belo Horizonte, o Arrudas estava ali, transbordava sempre. Essa máquina estava jogada no meio daquele lodo de um Arrudas que transbordou. E ela, no ferro velho, tinha ali do outro lado da rodoviária, né? Logo depois que construiu a rodoviária. Uhum. E o moço do ferro velho pegou aquela máquina no laço, puxou, colocou no meu Gordini e eu modifiquei essa máquina. Era uma retífica de válvula americana. Nossa. Da Thor. E essa máquina abre curvatura em vidros planos, que os americanos chamam de generator. Então eu transformei um gerador de curva, né? Transformei uma retífica de válvula de automóvel num generator sofisticado. Não é bonito, sabe? Mas funciona muito bem. Com ele eu fabrico oculares, a luneta de pontaria. Uhum. Uma máquina pega assim na marra, sabe? Muito suja, com esgoto nela. Eu fiquei um mês consertando a máquina. Do jeito que eu consertei, está funcionando até hoje. Olha só. Essa é uma das que eu peguei, né? Assim. E o que mais que o senhor encontrou lá de relíquia no ferro velho que foi útil? Olha, havia um ferro velho de um conhecido meu, Ladislau Coutinho, até, não sei se ele é vivo, se encontrar com o Ladislau, ele tinha um ferro velho lá, depois da cidade industrial, chamado Sim. Ferro Velho Bagulhão. Então eu ia muito no Bagulhão, sabe? No Bagulhão nós compramos aquelas máquinas antigas da Xerox, 720, foram as primeiras máquinas Xerox. Aquelas máquinas copiadoras? Máquinas gigantescas. Uhum. Uma verdadeira maravilha, sabe? O inventor viu uma máquina daquela, ele fica doido, porque tinha coisas fantásticas lá dentro, sabe? Uma ótica espetacular, lentes fabricadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, lentes apocromáticas, corrigidas, cheias de elementos lá dentro, com diafragmas, espelhos aluminizados no vácuo, uma mecânica fantástica, caixas redutoras, relés, sabe? Então isso, inclusive, dinamiza a inteligência da pessoa, sabe? Você passa a ver aquela máquina ali e pensando o que você pode fazer. Encarar como desafio, né? Exato. O que você pode fazer com aquelas... Que pra gente é uma maravilha, né? Uhum. Aqueles caixas redutoras, contatores, né? Aquelas bombas de vácuo. Quando a RCA Victor fechou a fábrica de válvulas aqui em Belo Horizonte, né? Ela tinha uma fábrica de válvula aqui muito interessante, né? Ela então sucateou tudo, sabe? Sucateou bombas de vácuo, sistemas de vácuo e uma metalizadora a vácuo que eu estava atrás de uma câmara de vácuo, sabe? Porque eu já sabia que para que os espelhos ficassem realmente, vamos dizer assim, profissionais, né? Era necessário. Né? Era preciso que você, ao invés de depositar prata, né? Ao invés de depositar prata, você deveria depositar o alumínio, porque o alumínio tem muito mais resistência às intempéries, e é isso que é feito em todo o mundo, né? Uhum. Mesmo os grandes observatórios do mundo, todos têm uma película de alumínio reflexiva sobre as superfícies ópticas, né, dos espelhos. E eles tinham uma máquina velha lá, sabe? Jogada no tempo ali, e eu consegui, a duras penas, negociar aquela máquina, uma máquina fabricada pela Consolidated Vacuum Company, uma firma americana. Eu fiquei 5 anos aperfeiçoando aquela máquina. Olha. Eu aperfeiçoei a máquina, ela construiu uma campânula para ela, né? A campânula era de vidro, estava rachada, eu fiz uma campânula de aço inoxidável, né? Baseado em campânulas que eu mergulhei na internet. Sabe, eu passei anos e anos e anos lendo literatura de construção de telescópios e de cúpulas de observatórios. Sei. E essa é a menina dos olhos do senhor? Essa máquina pesa uns 350 quilos. Nossa. E eu passei 5 anos, tive até um estresse com essa máquina, fiz um elevador, né? Eu estava com um problema de levantar a campânula, né? Que ficou pesada, que fizeram de aço inox. Porque o vácuo é bom trabalhar com latão, bronze e inox. Então, fiz o elevador, mas tinha uma dificuldade de fazer a redução toda, né?
Então aí entraram dois fatos interessantes, né? Eu achei um torno mecânico inglês abandonado na década de 70, né? Abandonado lá em Venda Nova, né? Passei, comprava máquina velha, passei numa oficina e perguntei ao moço se não tinha alguma máquina velha para negociar. Ele falou, olha, se você trouxer uma pá e uma picareta, debaixo daquele desbarrancado ali, que teve uma chuva que desbarrancou, tem um torno ali. Eu te vendo ele aquilo. O senhor foi na hora. Eu chamei um amigo, né, e arranjamos uma Kombi, ficamos lá o dia inteiro tirando a terra, rachei o torno, e aquele torno eu tinha um fuso, um parafuso assim, muito bem feito, os ingleses são muito bons de mecânica, Sim. sabe? E esse parafuso eu utilizei para levantar a campana e achei nesse ferro velho, o bagulhão, eu achei um assador de frango industrial que tinha uma engrenagem, uma coroa com sem fim, sabe? E muito bem feita. Aí adaptei esse parafuso desse torno inglês, que desenterrei, né? Sim. Lá em Venda Nova juntou tudo e juntei funcionou. tudo, peguei o motor e a campana levanta, que é uma beleza Aí até deu hoje, certo. sobe assim, até bonito, sabe? Pois é, gente. E diante de tanta dedicação, né, professor, o senhor passeando aí pelos ferros velhos, né, olhando o que tem de novidade, dedicando tanto tempo à construção de telescópio, como é que será a rotina, hein, do professor Bernardo? A gente vai saber como é que é a rotina do professor Bernardo daqui a pouquinho. Será que sobra tempo para passear, professor? Não sobra, infelizmente. Pois é, a gente vai saber mais sobre essa rotina, sobre a mão de obra também, porque o professor ele se dedica até hoje à fabricação dos telescópios, mas é difícil achar mão de obra também para ajudar nessa fabricação. É uma situação que é complicada nos dias de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre tudo isso com o professor Bernardo Riedel. Fique por aí. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com o professor pardal brasileiro Bernardo Riedel, ele que é astrônomo. Professor, rotina do senhor, porque o senhor está falando o tempo todo aí dessa dedicação que o senhor tem em relação à fabricação dos telescópios. O dia começa cedo para o senhor, né? 6 horas eu já acordo, é 6 horas, 6h15, né? Vai direto para a fábrica? Tomo um lanche, 7 horas, 7h15 no máximo eu já vou para lá. A fábrica que fica no bairro Horto, aqui na fica região perto leste onde de eu Belo moro, Horizonte, né? Eu consegui, com dificuldade, né, porque a gente nunca ganhava assim muito dinheiro, mas por causa também de uma herança de família, eu consegui comprar um apartamento pequeno, né? Perto desse terreno que eu comprei lá também, que era Por falar barato. em herança de família, uma coisa que eu tenho que registrar aqui, que eu não posso deixar passar, o senhor vendeu 7 imóveis, investiu quase R$1 milhão nessas invenções, né, professor? Foi, realmente. O senhor se arrepende de alguma coisa ou não? Olha, realmente, eu tinha muita fé no Brasil, sabe? Minha mãe, que era austro-húngara, mas depois tinha cidadania polonesa, né? Ela achava o Brasil, assim, um país fantástico, né? E ela não entendia por que o Brasil tinha tanta dificuldade, miséria, pobreza, coisa que ela não via na Polônia. Apesar da Polônia ser um país pequeno, hoje a Polônia é um país altamente industrializado, né? Uhum. É um dos poucos países na Europa que não estão passando dificuldade financeira. Sim. Tá? Então, eu tinha muita certeza de que um dia o Brasil ia despertar, porque como se fosse nessa bola de cristal que está aqui sobre a mesa, eu vi o futuro do mundo. Quando eu vi o Japão crescer assustadoramente, eu falei assim, não vai ser só o Japão não.
outros virão no seu encalço. Aí depois vi a China. Há 30 anos atrás eu vi a China galopando. E eu falei assim, eu sempre tive medo chinês. E sempre imaginei que o Brasil tomaria este caminho. Sabe? Uhum. Infelizmente, o Brasil só preocupou em dinamizar a economia, principalmente de exportação, de montar empresas de ciência e tecnologia, apoiar esse tipo de empresa, muito recentemente. Muito recentemente. Só nos últimos anos que o Brasil está preocupado em formar centros de pesquisa, centros de incubadoras de base tecnológica, como a própria UFMG, né? Do qual fiz parte durante 30 anos. Uhum. Né? A UFMG também tem um incubador hoje de ciência e tecnologia. Isso era uma coisa que devia ter sido feita há 30 anos atrás. Uhum. Então o Brasil está começando agora, e numa época muito difícil, porque eles já estão lá em cima, está muito difícil competir com a China. Uhum. Eu não acredito que ninguém mais vá competir com a China. O mundo inteiro quer exportar, não é só o Brasil que quer exportar, o mundo inteiro quer exportar. E eles evoluíram enormemente, sabe? E eles educaram a população, igual a Coreia, né? Jogou pesado a educação da população. Hoje, um dos melhores salários que existe na China é do professor. Né? E a gente vê aqui o Brasil, professor tão desvalorizado, né? Exatamente. Agora, valeu a pena todo esse investimento, professor? Valeu a pena investir nesse sonho? Valeu a pena do lado de realização pessoal, porque como eu tinha um espírito, o inventor que eu ainda tenho até hoje, né? Acho isso uma coisa que eu achava que deveria ser aproveitado, né? Tanto que eu fui convidado por Israel, inclusive, né? Eles me procuraram, né? Procuraram. Me convidando para ir para Israel, para fazer o que eu bem entendesse lá, né? O que eu bem entendesse. Eu fosse para uma universidade, para um centro de pesquisa, montar uma empresa, ou trabalhar numa empresa, né? Escolheria que empresa eu queria ficar. Então, eu achei assim o seguinte, sabe? Do ponto de vista financeiro, não foi bom. Não foi bom. Porque eu fui, inclusive, advertido. Conheci algumas empresas, poucas empresas mineiras que se envolveram na área de instrumentação óptica. Uhum. Uma formidável foi a Sion em Montes Claros. Ninguém faz ideia o que a Sion em Montes Claros conseguiu fabricar, construir. Eu tenho um verdadeiro museu de coisas fabricadas pela Sion em Montes Claros. Com gente simples, sabe? Com gente simples do interior de Minas Gerais, treinadas e que se tornaram pessoas hábeis. Uma vez um dos diretores da Sion me chamou e falou assim, olha professor, chega aqui, tá vendo aquela moça? Ela vai ter nem coragem de olhar no rosto do senhor. Chega aqui, vou chamar o senhor aqui para o senhor ver uma coisa. Ela estava polindo uma lente, sabe? Eles estavam usando vidro fabricados na Alemanha, pela Schott, que é a maior fábrica de vidros do mundo. A Zeiss, na Alemanha, fabrica só vidros, lentes Schott. Eu tenho o vidro da Schott, que veio da Sion. Sim. Fabriquei lentes da Schott. Uhum. Ela poliu uma lente, depois ela vai centrar aquela lente. Centrou aquela lente. Depois me deu a lente, eu olhei para a lente assim, a gente está habituado a fazer lente. Eu quase, vamos dizer assim, caí duro. A gente estava perfeita. Sim. E teve aqui em Belo Horizonte também a indústria fototécnica brasileira, do antigo Foto Elias, né? Do Elias Aum, né? Que era um herói também, né? O Foto Elias. Eles fabricavam ampliadores fotográficos, fabricavam tripé, chegaram até a fabricar máquina fotográfica e lupas. Eu tenho peças fabricadas por eles. Eu ia fazer um museu de coisas fabricadas aqui. Mas todos quebraram, faliram. Eu fui na falência da Sion. Foi uma coisa assim horrível, sabe? Os paulistas compraram 70% das máquinas. Uhum. Os mineiros compraram só as máquinas de serraria. Eles fabricavam até umas caixas maravilhosas para instrumentos. Fabricavam teodolitos, níveis. Fabricavam instrumentos médicos, sabe? Médicos. Eu até dei uma entrevista na hora da televisão, que eu protestei contra aquilo, que o governo jamais deveria permitir que aquela empresa fosse à falência. Uhum. Deveria formar um grupo de professores, de pessoas, para impedir que aquilo ali fechasse. Uhum. Se perdeu uma tecnologia fantástica que você não treina hoje de jeito nenhum. Para quem está curioso em casa, em conhecer mais, né, sobre os astros, em que pé está esse observatório que o senhor está montando, né? Lá na fábrica do senhor, um espaço para observação, para divulgação é verdade. Disso tudo? Como aqui é o seguinte, isso? Havia um observatório em Belo Horizonte de um engenheiro muito habilidoso, que eu faço até homenagem a ele no meu site, sim, que é o Dr. Ernesto Reisenhofer, que é um engenheiro da Belga Mineira, sabe? Ele construiu um observatório lá na rua Pouso Alegre, na floresta. Na floresta, né?
que ele deu o nome de Capa Cruz. Capa Cruz é um aglomerado de estrelas, um aglomerado aberto, de constelação do Cruzeiro do Sul, que é muito bonito, né? E aqui do Hemisfério Sul a gente observa ele muito bem. E ele fez uma homenagem. Quando ele resolveu encerrar a atividade do observatório Capa Cruz, ele me chamou e falou o seguinte: ó, professor, o observatório é seu. Você faça dele o que você bem entender. Inclusive a culpa é sua. Eu acompanhei a construção dessa cúpula, sabe? Construiu esse observatório na década de 50. Né? E ali nós fazíamos reuniões, sabe? Os pessoas gostavam de astronomia, ele abria para público, né? E a gente observava. E ali nasceu a ideia de se criar um observatório em Belo Horizonte. Ali nasceu, assim, a ideia até do Observatório Serra da Piedade, sim, materializado em 72, né? Então, ele encerrou aquele observatório e eu criei um observatório, continuei esse observatório dele e dei o nome do meu observatório de Capa Cruz. Liberaram no meu cartão, observatório de Capa Cruz. Esporadicamente, eu abro esse observatório, sabe? Para visitação. A visitação. E ele não é fácil, porque a gente trabalha muito, né? Às vezes tem que ficar à noite atendendo as pessoas, né? Mas até alguns anos atrás eu atendi escolas, sabe? Ia dezenas de pessoas lá. Eu aqui ia centenas, colocava meus empregados, trabalhavam o dia inteiro lá, limando, lá, batalhando para atender juventude. Compraram, né? A ideia, compraram a paixão, né, professor? Se apaixonaram também. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, professor, para fechar. O que mais te encanta nesse nosso universo? Olha, o universo é o seguinte: o universo, a gente não sabe o que nos encanta mais. Eu, por exemplo, esses dias tinha uma lua muito bonita, ainda tem um telescópio lá, fabricado no Japão pós-guerra, né? Os americanos do plano Marshall, eles investiram muito no Japão para dinamizar a economia do Japão, que estava destruído, e uma fábrica americana montou um telescópio lá, uma fábrica de telescópios, e na década de 50, eu por acaso consegui os telescópios, né? E estava observando a Lua, tinha várias pessoas ali, e a Lua encanta a gente, sabe? Eu estava terminando também um telescópio, mandei para um amador empolgadíssimo, né? Em Brasília, né? E observamos a Lua, e a Lua sempre é um desafio, né? Depois observamos Saturno. Então, realmente, o universo, sabe? A cada canto dele tem... cada região do universo tem o seu encanto. Sim. São as nebulosas, os aglomerados estelares, a Lua, né? Com aquela beleza, assim, fria dela, né? Planetas como Saturno, né? Então, realmente, o universo todo, assim... O Capa Cruz, né? Que é muito bonito. Todo o universo me encanta de um modo geral, sabe? Pois é. Eu acho que a partir dessa entrevista, fica o convite aí para você aproveitar a noite e observar um pouquinho do céu, porque eu acho que com a rotina tão agitada que a gente vive hoje, a gente chega em casa e não tira esse tempinho para chegar na janela, sair na área externa da casa, olha para o céu, observa a lua, às vezes a lua está tão bonita, lua cheia, né? O céu tão claro, as estrelas te dando boa noite. Eu acho que é bom a gente até agradecer a vida, né, professor? A gente até agradece por ter a possibilidade de observar tudo isso, né? Realmente. E eu, para poder resolver esse problema das pessoas observarem, não só aqui, como no Brasil inteiro, para encerrar, né, eu tenho um desafio, sabe? É uma loucura minha, sabe? Sair montando observatórios pelo Brasil afora, sabe? Então, já montei 14 observatórios no Brasil, a duras penas, não é fácil, sabe? Não é fácil. E montei no interior de Minas Gerais, né? Procurei interiorizar o conhecimento, levar o conhecimento só que está muito concentrado nas grandes cidades, né? Para o interior de Minas Gerais. Então eu fico feliz de ter montado 14 observatórios pelo Brasil. Sucesso ao encarar esses desafios também, né, professor? Que tem muita coisa aí pela frente, muito sonho ainda para ser realizado, como você percebeu aí, os sonhos do professor Bernardo Hilder não terminaram, não terminam nunca, né? Sempre surge um desafio diferente, né, professor? Muito obrigada pela participação do senhor. Claro que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui. Se a gente pudesse, ficaria aqui outros e outros programas contando histórias, mas a gente deixa uma próxima vez. Vai ser um prazer recebê-lo de novo. Boa noite a todos. E o Retratos de hoje fica por aqui. Fique à vontade para sugerir entrevistados, também enviar comentários. Nosso e-mail é o retratos@tvhorizonte.com.br. Também você fica sabendo as novidades, nos acompanhando pelas redes sociais, no Twitter, também pelo Facebook. E se você perdeu algum programa ou quer rever algum programa antigo, é só entrar no nosso site
tvhorizonte.com.br. Lá você encontra todos os programas anteriores, fotos dos bastidores, informações sobre o programa Retratos. E a gente te espera. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Eu conto com você. Até lá.